10, 9, 8, 7. We have a go for main engine start. 5, 3, 2, 1. We have booster ignition and liftoff of Space Shuttle Columbia with a multitude of national and international space research experiments. Columbia foi o primeiro ônibus espacial construído pelos Estados Unidos, baseado no protótipo Enterprise. O Columbia foi o primeiro de uma série de 5 naves espaciais reaproveitáveis. Esta nova forma de viajar ao espaço foi uma tentativa dos Estados Unidos de transformar os voos espaciais em lançamentos rotineiros, de forma a serem economicamente mais viáveis. Quando o Columbia foi lançado, em 12 de abril de 1981, a previsão que os primeiros modelos fariam até 100 voos e haveria uma média de 24 lançamentos por ano. Contudo, passados mais de 27 anos do primeiro lançamento, foram realizados um total de 124 voos, tendo ocorrido 2 grandes desastres com a morte das 2 tripulações, e o recorde de lançamentos foi de apenas 9 em 1985. História do acidente. No dia 1º de fevereiro de 2003, os 7 astronautas a bordo do ônibus espacial Columbia iniciam os preparativos para regressarem a casa, terminam a última verificação dos sistemas da nave e comunicam ao controle da missão no Centro Espacial Lyndon B. Johnson, localizado em Houston, no Texas, que se encontravam alinhados para o início da reentrada. Os foguetes de manobra orbital são acionados às 8 horas e 15 minutos, durante a 255ª órbita, e a reentrada é iniciada. Após a fase de ionização, na qual as comunicações com a nave não são possíveis e o voo é controlado pelos computadores de bordo, o piloto William McCool e o comandante da missão Rick Husband assumem os comandos, iniciando as manobras para diminuírem a velocidade e monitorizar os indicadores, confirmando a trajetória correta. A astronauta Laurel Clark inicia a captação de imagens, que depois seriam recuperadas dos destroços, durante aproximadamente 13 minutos, mostrando uma tripulação bem disposta e descontraída. Às 13 horas e 48 minutos, a tomada de imagens é interrompida. O Columbia encontra-se então sobre o Oceano Pacífico a sudoeste da Baía de São Francisco. Entretanto, às 13 horas e 45 minutos, o controle da missão considerava a reentrada como quase perfeita e previa um regresso tranquilo. 8 minutos após tudo se alterava, a telemetria começava a revelar as primeiras leituras do aquecimento não habitual de várias seções da nave. O Columbia viajava então a 21.200 km por hora a uma altitude de 63,1 km sobre a parte norte do estado do Texas. Faltavam 2.250 km, equivalentes a 16 minutos, para tocarem o solo. A esposa do comandante da missão, Evelyn Husband, e os seus 2 filhos são fotografados no Centro Espacial John F. Kennedy, na Flórida. Em fundo está um cronógrafo em contagem regressiva, que registra 11 minutos e 21 segundos para a aterragem do Columbia. Não havia maneira de saberem que tinham perdido marido e pai 4 minutos antes. As famílias restantes dos astronautas, espectadores em geral e repórteres, observavam o céu no centro espacial, esperando pela chegada dos seus entes queridos. Então, ouvem os estampidos sônicos a quando da reentrada na atmosfera terrestre e iniciam uma contagem decrescente. Esgotado o tempo, continuam olhando o horizonte e compreendem então que nada havia para esperar. Sobre o Texas é ouvida uma série de estrondos similares a trovões. Uma chuva de destroços em chamas começa a cair dos céus e se espalham ao longo de uma faixa com 1.200 quilômetros, cobrindo o estado e parte da Louisiana. O Columbia havia se desintegrado e a missão STS-107 tinha terminado. No controle da missão, as chamadas via rádio são respondidas apenas com estática e somente às 14 horas e 29 minutos é oficialmente declarada uma situação de emergência no ônibus espacial Columbia. Cronologia.
Compilação dos principais eventos ocorridos durante a reentrada na atmosfera terrestre da Colômbia no dia 1º de fevereiro de 2003 em tempo universal coordenado. 13 horas 12 minutos e 34 segundos. Aquisição de sinal do Columbia pelo satélite de comunicações da NASA TDRS-West. 13 horas 15 minutos e 30 segundos. Início dos procedimentos e da ignição dos motores para a saída de órbita. A nave encontra-se a 283,1 km de altitude e viaja a velocidade hipersônica de Mach 24,40, 27.870 km por hora. 13 horas 18 minutos e 8 segundos. Queima dos motores para a saída de órbita completada. Executada a rotação, o plano inferior da nave está agora virado para a superfície terrestre. 13 horas 32 minutos e 1 segundo. As 3 unidades auxiliares de energia, APU-1, 2 e 3, completam o ciclo de entrada em atividade e encontram-se a funcionar com temperatura e pressão normalizada. 13 horas 41 minutos e 54 segundos. James Hartsfield, Relações Públicas da NASA e locutor de serviço no controle da missão, comenta para o público que assistia à chegada: a altitude do Columbia é agora de 90 km acima do Oceano Pacífico, a norte das ilhas do Havaí, a aproximadamente 2 minutos da reentrada na atmosfera terrestre. Todas as atividades decorrem sem problemas, em direção a uma aterragem segura no Centro Espacial John F. Kennedy às 14 horas e 16 minutos. 13 horas 44 minutos e 9 segundos. Início da reentrada na atmosfera terrestre a 120,4 km de altitude e Mach 24,57 de velocidade, sobre o Oceano Pacífico. 13 horas 48 minutos e 39 segundos. Um sensor alojado na asa esquerda começa a mostrar maiores tensões do que as apresentadas em missões anteriores. 13 horas 49 minutos e 32 segundos. Início de uma viragem planeada para a direita. Esta manobra e 3 outras que se seguirão destinam-se a limitar a velocidade e o nível de aquecimento a que está sujeita a estrutura térmica da nave. A velocidade situa-se em Mach 24,51. 13 horas 50 minutos e 53 segundos. Início da fase de reentrada, que se prolongará por 10 minutos, na qual são atingidos picos de temperatura na ordem dos 1450 graus Celsius. A nave encontra-se sensivelmente a 480 km da costa oeste da Califórnia, 76 km de altitude e viaja a velocidade de Mach 24,10. 13 horas 52 minutos e 19 segundos. O sensor de temperatura 9910, localizado na ponta da asa esquerda, é isolado e colocado fora de serviço, após apresentar desvios de temperatura superiores a 10 graus Celsius em relação ao normal. 13 horas e 53 minutos. Os controladores em terra deixam de receber dados, a partir de 4 sensores de temperatura do sistema hidráulico, interno e externo, no lado esquerdo da nave. O Columbia continua a funcionar normalmente, a tripulação não é alertada. 13 horas 53 minutos e 15 segundos. Início da cobertura por imagens de vídeo da aproximação do Space Shuttle. 13 horas 53 minutos e 26 segundos. O Columbia entra na zona continental dos Estados Unidos a oeste de Sacramento a 70.600 metros de altitude e Mach 23 de velocidade. 13 horas 53 minutos e 44 segundos. Primeira observação de destroços deixando o envelope de voo do Columbia. 13 horas 53 minutos e 46 segundos. Segunda observação de destroços com origem no Columbia. 13 horas 53 minutos e 54 segundos. Terceira observação de destroços, seguido de um rasto por breves momentos de um brilho intenso provocado pela ionização. 13 horas e 54 minutos. Quarta observação de destroços deixando a nave. 13 horas 54 minutos e 7 segundos. Quinta observação de destroços deixando a nave. 13 horas 54 minutos e 25 segundos. Atravessando a linha divisória entre a Califórnia e o Nevada, a altitude de 69.350 metros e velocidade Mach 22,5. 13 horas 54 minutos e 35 segundos, 37. Sexta observação de destroços muito brilhantes escapando-se pelo rastro de plasma.
Presumivelmente estes destroços foram os maiores e sempre em crescendo até a 14ª observação. 13 horas 55 minutos e 32 segundos, atravessando a linha divisória entre o Nevada e o Utah, a altitude de 68.137 metros e velocidade Mach 21,8. 13 horas 55 minutos e 55 segundos, atravessando a linha divisória entre o Utah e o Arizona, a altitude de 67.740 metros e velocidade Mach 21,5. 13 horas 56 minutos e 45 segundos, atravessando a linha divisória entre o Arizona e o Novo México, a altitude de 66.800 metros e velocidade Mach 20,9. 13 horas 57 minutos e 19 segundos, 29, 16ª observação de detritos deixando a nave. Evento visualizado pelo pessoal do Laboratório de Pesquisa da Starfield Optical Range. 13 horas 58 minutos e 20 segundos, atravessando a linha divisória entre o Novo México e o Texas, a altitude de 64.000 metros e velocidade Mach 19,5. 13 horas 59 minutos e 32 segundos, Roger, interrompido a meio da palavra, foi esta última mensagem de Rick Husband, comandante da missão STS-107 ou de qualquer outro membro da tripulação, recebida no controle de missão. Também os dados de telemetria vindos da nave deixaram de ser recebidos. 13 horas 59 minutos e 37 segundos, perda da pressão hidráulica necessária ao movimento das superfícies de controle da nave. O alarme principal é acionado. Provavelmente terá sido a partir deste momento que a tripulação tomou conhecimento da gravidade dos problemas que afetavam o Columbia. 14 horas 0 minuto e 18 segundos, imagens televisionadas e testemunhos visuais revelavam o colapso da nave e os vários rastros de destroços em que se transformará o Columbia. No controle da missão, a perda da telemetria foi um sinal de preocupação, mas o assunto foi tratado como normal e o processo da aterragem decorria segundo os parâmetros previstos. 14 horas 12 minutos e 39 segundos, aproximadamente 13 minutos após a desintegração, o diretor de voo da NASA declara uma situação de emergência grave a bordo do veículo orbital OV-102. Alerta as equipes de busca e salvamento e isola a sala do controle da missão. Os dados têm que ser preservados para posterior investigação. 14 horas e 16 minutos, Shanok F., administrador da NASA, informa o presidente George W. Bush. Dia seguinte, 8 horas e 20 minutos, todos os voos do programa ônibus espacial são cancelados, aguardando a conclusão do inquérito de investigação. Recuperação dos destroços. As buscas intensivas em mais de 40.000 km² no Texas e Louisiana, dos quais 2.850 km² a pé e os restantes recorrendo a aeronaves, recuperaram 83.900 pedaços de destroços, pesando um pouco mais de 38 toneladas, correspondentes a aproximadamente 37% da massa do vai-vem. 75.000 destroços tiveram a sua localização, latitude e longitude, registrada e gravada. A maioria dos itens recuperados não eram maiores do que 0,5 metros quadrados. Mais de 40.000 itens não puderam ser positivamente identificados, mas foram classificados segundo a sua composição, metal, plástico, tecido, etc. Os restos mortais dos astronautas. Desde o início foi dada prioridade à recuperação dos restos mortais dos astronautas, dada a sensibilidade do assunto e a elevada emoção que a sua recuperação provocava. Também a rápida degradação dos mesmos podia comprometer propósitos de investigação e outros julgados adequados. Poucos minutos após o colapso da nave, começaram a chegar os primeiros relatos da descoberta de restos humanos junto à localidade de Enfield, no leste do Texas. A responsabilidade, por inerência da lei para a recolha e investigação de vítimas em acidentes aéreos, pertence ao National Transportation Safety Board. Esta tarefa, quando executada em acidentes civis, é mais ligeira porque se está a lidar com pessoas relativamente anônimas, mas neste em particular, como em todos aqueles que envolvem aeronaves militares, tem que lidar com corpos de vizinhos, ex-camaradas de armas ou amigos. Também os astronautas depressa se juntaram às buscas desde o primeiro minuto.
Era necessário encontrar os corpos dos seus amigos e colegas de profissão, para que fossem tratados com o devido respeito e honrar a sua memória condignamente. Todos os pedaços de corpos humanos encontrados foram transportados a 5 de fevereiro para as instalações mortuárias da base aérea de Dover, no Delaware, equipada para lidar com corpos expostos a produtos químicos perigosos e onde foram ultimados os processos de identificação. Foram posteriormente entregues às famílias para os respectivos serviços fúnebres. Relatório oficial. Dos quase 7 meses de duração do inquérito oficial ao acidente, composto por uma comissão independente de 13 membros, aproximadamente 120 investigadores e milhares de técnicos da NASA em missão de apoio, foi produzido um extenso relatório dividido em 6 volumes, um principal onde são apresentadas as causas, conclusões e recomendações e 5 com documentação de suporte, num total de 400 páginas. Ainda numa fase preliminar do inquérito, foi reconhecido pela comissão que o acidente, provavelmente não foi originado por um evento aleatório, mas sim por práticas comportamentais, enraizadas na cultura humana e história dos voos espaciais da NASA. Assim sendo, o objetivo e propósito da comissão foi ampliado, investigando também uma vasta gama de questões históricas e organizacionais, incluindo as considerações políticas e orçamentais, os compromissos e as prioridades ao longo da vida do programa do Space Shuttle. No decorrer do processo de investigação, foram ainda identificados uma série de fatores pertinentes, agrupados em 3 categorias distintas: falhas físicas que levaram diretamente à destruição do Columbia, debilidades subjacentes, na organização e historial da NASA, que podem facilitar o caminho para falhas catastróficas, e outras observações significativas observadas durante o curso da investigação, que podem estar relacionadas com o acidente e que, se não forem corrigidas, podem contribuir para futuras perdas. Mitos e teorias da conspiração. Infelizmente, após a perda da nave Columbia, um grande número de mitos e teorias da conspiração foram criados acerca do sucedido. Muitos são ainda hoje repetidos. Variam entre anedota grosseira, passando por questões legítimas, até teorias macabras espalhadas por pessoas que não entendem e ou distorcem propositadamente as declarações oficiais. Desde um vírus informático carregado para os computadores de bordo durante o voo, por um grupo terrorista, para provocar a queda da nave, até a divulgação de que o astronauta Elan Ramon era um espião ao serviço de Israel e provocou a queda do Columbia para desviar as atenções dos problemas no Médio Oriente. Passando por entusiastas da numerologia que afirmam que o acidente se ficou a dever aos astronautas serem 7, que é a mesma coisa que 1 mais 6, 16, a missão ter começado no dia 16 de janeiro, teve a duração de 16 dias, terminou quando faltavam 16 minutos para a aterragem e porque o número 16 está carregado de vibrações catastróficas. Ou ainda a mirabolante história que as cidades em Israel já não são terrenas, mas sim um espelho da constelação de Órion, ponto de alinhamento das estrelas no meio do cinturão de Órion, e também a localização do portal 11x11, que é a ponte entre as forças biomagnéticas dentro do corpo da Terra e as forças supermagnéticas no interior da estrela Órion. Como o logotipo da missão STS-107 é supostamente uma versão estilizada do símbolo do portal 11x11, o Columbia caiu. Consequências: todo o programa espacial norte-americano foi suspenso, mesmo com projetos em andamento, como a construção da Estação Espacial Internacional, cuja finalização estava totalmente dependente dos vai-vens, os únicos capazes de transportar os módulos em falta. Em 2004 é dado o primeiro sinal do futuro abandono do programa ônibus espacial. O presidente George W. Bush anuncia o que chamou de Visão para a Exploração Espacial dos Estados Unidos, na qual indicava que a NASA deveria desenvolver e construir novos veículos que permitissem o regresso do homem à Lua, até o ano 2020. Anunciou ainda o fim da era dos ônibus espacial, após décadas de serviço. Em julho de 2005 a NASA regressou aos voos com o lançamento do Discovery, após mais de 2 anos de interregno, para logo de imediato voltar a imobilizar a frota de vai-vens durante a ascensão, tal como na fatídica missão STS-107,
Também na maioria das missões anteriores, foi observada a libertação de destroços de espuma isolante, desta vez sem resultados catastróficos. No próximo episódio, fatos desconhecidos do nosso ex-planeta, Plutão, vamos às profundezas do nosso sistema solar trazer suas 10 curiosidades e fatos. Aguardaremos você. Obrigado por assistir, e por favor inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios e nos ajudar a manter este projeto.